Brasil perdeu 2 pontos e caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção em 2023. É o que apontam os dados da entidade Transparência Internacional que foram divulgados essa semana. Segundo o relatório, o país alcançou 36 pontos e ficou na 104ª colocação entre os 180 países avaliados, o que representa um desempenho ruim e coloca a nossa nação abaixo da média global de 43 pontos. Aliás, 43 pontos, só uma pausa. Nós não vemos esses 43 pontos, lá vai Ana, porque vocês vão ver, a gente fez uma tela aí com histórico desde 2010 e lá nos anos de 2010, quando a gente teve a melhor pontuação, foi 69. Então, assim, 43... quiçá a gente nunca teve, né, nessa ONG de Transparência Internacional. Além disso, o Brasil também está abaixo da média regional para as Américas, tá? E também da média dos BRICS. O resultado de 2023 é o segundo pior desde 2012. Em 2018 e 2019, durante o governo Michel Temer, o Brasil teve seu pior desempenho com 35 pontos. O que acontece, né? Só para explicar um pouquinho, elucidar para quem está em casa. Existe uma ONG chamada Transparência Internacional que ela faz uma pesquisa, né? A gente até estava falando isso aqui antes de começar o programa, né, mano? Ela faz uma pesquisa de percepção da inflação. Da corrupção. Da inflação, da corrupção. Da inflação também, mas nesse caso é da corrupção. Muito bem. Eu peguei uma série histórica, não sei se a Mel tem para mostrar. Eu fiz assim, eu peguei de 2010 até 2023. São 13 anos. E o que a gente percebe, é que quando a gente vem ali de 2016, a gente já tem um salto enorme para 2017. Você vai de 79 pontos para 96. E aí a gente não baixa mais. Ele vai num loop crescente ali de posições. Então, independente de governos, né, a gente, desde 2017, a gente não consegue baixar esse posicionamento. Muito bem. Eu acho... E aí, já vou aqui passar para vocês, eu acho que isso pode ser muito resultado da Operação Lava Jato, né? As pessoas começaram a entender um pouco mais de política, se antenar um pouco mais. A gente também tem aí a questão da internet, onde as pessoas tiveram mais acesso à informação, mais acesso à política. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por que é que a gente... de 2017 a gente subiu e não conseguiu mais descer, ano a ano, né? Governo Temer, Bolsonaro e agora Lula. Fiquem à vontade, quer começar, Mano? Vamos lá. Eu concordo que a Operação Lava Jato certamente teve um efeito de trazer um conhecimento mais amplo por parte da população acerca da situação de corrupção no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, historicamente, o Brasil é um país que tem como uma de suas marcas o patrimonialismo, que quer dizer o quê? A mistura do público e do privado. Aquele agente público, o político, que, ao ocupar um cargo público, se comporta como se o cargo público fosse uma extensão do quintal da sua casa, acha que pode fazer tudo, que o patrimônio público é seu, que pode fazer o uso das instituições conforme o seu interesse particular. Isso, infelizmente, sempre foi uma marca brasileira, herança desde os tempos da colonização. Tem vários autores que falam sobre isso. Acontece que, com a Operação Lava Jato, isso que parece que estava embaixo do solo, né, e que a gente estava acostumado, meio que anestesiado como país, passa a emergir. Então, sai do subsolo, fica às vistas para todo mundo o quanto tem uma corrupção sistêmica no Brasil, infelizmente. E eu diria que a piora agora recente desses índices são em função do desmantelamento que nós assistimos do combate à corrupção. Ou seja, nós vimos todas as evidências de uma corrupção abissal serem expostas em rede nacional e, passado esse tempo,
Quem está preso hoje por corrupção? Quais são as consequências que nós vemos para os políticos ou os empresários corruptos? A gente está vendo agora o sistema de justiça brasileiro passar a mão na cabeça, inclusive, de empresas que admitiram a sua corrupção, que fizeram acordos, estavam devolvendo dinheiro roubado para os cofres públicos e agora, se quer devolver o dinheiro, precisam mais. Então, essa situação, na minha percepção, é aquilo que faz o sentimento de que a corrupção no Brasil está maior, ficar tão parece que o crime compensa no Brasil, exatamente. Né? Aliás, delegado Palumbo, embora nós tenhamos aí ideologias opostas, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma tendência centro-esquerda e o delegado centro-direita, mas eu ainda agora, há pouco, falava, enquanto a gente se arrumava aqui na Jovem Pan, que o único candidato de direita que eu voto de olhos fechados é o senhor, porque eu conheço, eu tenho o prazer de ser amiga, né, também fora da Jovem Pan, e eu sei o quanto o senhor preza pela honestidade, pela transparência. Isso é fundamental, independente de ideologia, né? O que a gente estava falando no camarim, a gente não tem que ter político de estimação. A gente tem que ter político sério, que faça acontecer. É exatamente isso, né? Não é porque nós pensamos diferente que nós temos que ser inimigos. Eu sempre falo isso, né? Eu sou de direita, você de esquerda, mas a gente não precisa ser inimigo, não precisa se degladiar, não precisa se matar e não precisa se odiar. Né? O que acontece nas redes sociais e muitas vezes fora das redes sociais, para mim, beira o absurdo, beira a loucura. Não é porque você pensa diferente que eu tenho que te odiar. Tem gente da minha família que não pensa igual a mim, né? Inclusive parentes muito próximos, e eu respeito, amo essas pessoas e não vou odiar elas jamais. Mas a corrupção, ela está enraizada nesse país. A corrupção é uma grande doença, né? É um câncer neste país. Desde lá na classe, os mais pobres até os mais ricos. Isso aí não é só a classe política que é corrupta. Não. Às vezes você quer dar aquele jeitinho brasileiro, você quer dar um dinheirinho para o guarda não te dar aquela multa, isso também é corrupção. Você quer dar um dinheirinho para passar na frente, isso também é corrupção. Até quando você quer passar na frente no atendimento público, isso também é uma forma de corrupção. Nós vivemos num país onde não se há um mínimo de segurança jurídica, aonde parece, e às vezes eu acho que com certeza isso acontece, o crime compensa, como o Mano bem falou. Empresas que fizeram um acordo, estavam devolvendo o dinheiro fruto de corrupção, agora a gente vê uma decisão judicial que não precisa mais pagar nada. Ou seja, bilhões de reais que vão deixar de entrar nos cofres públicos, fruto de corrupção, dão uma canetada e aí essa empresa para de pagar. Isso beira um absurdo. E é claro que esse índice ia despencar, né? Muito por causa da Lava Jato também, e porque quem está fora vê, mas ali, como assim? Um foi preso com dinheiro no apartamento, o outro com corrupção, está solto, não acontece nada, se elege num cargo público, tem um mandato, parece que o crime compensa. Então isso é desanimador. A corrupção está em todos os meios. Em São Paulo, aqui a gente pega lá um fiscal da subprefeitura que pede um dinheiro para podar uma árvore. Ou seja, nós temos que combater a corrupção, mas quando a gente vê muitas vezes um judiciário, não todo judiciário, complacente com corrupto, fica muito difícil a gente acreditar que esse país aqui tem condição de dar certo. E eu vou explicar, essa série histórica que a gente mostrou, eu comecei com 2010 porque é exatamente o ano que é promulgada a lei da ficha limpa. E eu achei que a lei da ficha limpa ia de alguma forma ter o seu resultado, né? Ia ter frutos com relação à corrupção, mas não é o que a gente vê, Deise. Eu acho que o Mano tocou num ponto aqui que é fundamental, que é essa confusão entre o público e o privado. Aí a gente já começa por aí, né? O Mano sempre vem com alguma história política, assim, eu gosto muito de te ouvir por causa disso, mas essa confusão entre o público e o privado, já que a gente está falando nisso, ela vem desde a coroa portuguesa, né, Mano? Então, quando os estados começaram a surgir aqui no Brasil, eles foram arrendados para fazendeiros que deveriam cuidar do patrimônio público. E aí eles pensaram assim, bom, eu estou aqui com as terras do Estado, eu posso tirar um pouquinho para mim aqui, eu posso usar um pouquinho disso para mim, sabe? Eu vou me beneficiar. E aí começa toda essa confusão entre o público e o privado. A Lava Jato, o que ela fez foi expor
toda essa corrupção que existe no Brasil, e aí ela tem ali as suas falhas, que a gente já falou tantas vezes, mas se a gente for olhar o histórico do Brasil, e aí eu vou pegar só de 85 para cá, a gente tem uma série de consequências que elas vão aparecendo ao longo da história. Mas, por exemplo, a gente começou a história democrática brasileira com anões do orçamento, a gente teve a CPI do Collor, a gente teve mensalão, aí vem a Lava Jato, tem Odebrecht, veio a pandemia. Petrobras, não para, né? Agora a gente está vendo essa investigação da possibilidade de uma BIM paralela. O que a gente viu no governo Lula, né? Muitas vezes sendo ignorada, por exemplo, na indicação da PGR, sendo ignorada a lista tríplice, sendo ignorados padrões de impessoalidade na política brasileira, né? Isso também não foi só o Lula, Bolsonaro indicou amigos para o STF, então tudo isso vai contribuindo. E aí o que a gente vê são esses resultados de pesquisas. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi publicada pela Agência Senado que diz que 81% dos jovens do Brasil entre 18 e 25 anos não acreditam na política brasileira, porque veem ela como algo feito por um grupo que está distante em Brasília e não olha para o resto do país. Então tudo isso vai se somando. Dizer que o Brasil poderia passar de uma forma idônea por essa é acreditar em conto de fadas, né? Exato. E aí o ministro Flávio Dino, que continua ministro, né? E vai assim sucessivamente, porque vai pro Supremo, agora ele deixou de ser senador, né? Por alguns dias. É verdade, é verdade. 22 dias ali, senador. Boa, então não é ministro que vai continuar ministro, é ministro que virou senador que vai virar ministro. Com expectativa de virar ministro. Boa. Ele disse essa semana a respeito deste ranking de percepção da corrupção que os fatores que elegem aí, enfim, essa pontuação e esse ranking são fatores exóticos. O que seriam fatores exóticos, Acácio? Traduz para nós. Eu confesso que eu tenho dificuldade em entender o que seria exótico. Eu acho que o ministro tem até certa razão no seu argumento, porque, como o próprio nome nos diz, perspectiva de transparência. Ela é carregada de subjetivismo. Nós não temos critérios objetivos para determinação. Mas também seria hipocrisia se nós disséssemos que nós não vivemos num país corrupto. Infelizmente, talvez essa seja a face mais nefasta do Brasil, a corrupção aqui tem um viés meio cultural. Exato. O Palumbo falou, a gente costuma associar a corrupção ao poder público, mas a corrupção está associada, antes de tudo, em todos nós, na iniciativa privada. Se a gente olha para todas as legislações de combate à corrupção, elas têm como destinatário final também o particular. A lei anticorrupção, que é de 2003, inclusive a lei utilizada, o Mano e o Palumbo deram o exemplo da decisão da JBS essa semana, foi a lei utilizada para aplicação do acordo de leniência e agora para derrubar o acordo de leniência. O próprio Código Penal tem a corrupção passiva, que é do funcionário público que recebe uma oferta, e a corrupção ativa, que é do particular que propõe a corrupção. Então, essa infeliz face cultural, faz com que todos nós tenhamos essa percepção e todos nós estamos sujeitos no dia a dia a pequenas formas de corrupção.